Boa tarde, queridos, tudo bem? Gente, eu já queria começar pedindo desculpas pra vocês, tá? Semana passada eu vou falar no vídeo pra não ter perigo de eu esquecer de falar na live. Semana passada eu falei pra vocês que eu tinha os gabaritos dos capítulos da apostila e que por isso eu poderia enviar pra vocês. Mentira, o gabarito vem na apostila 13, eu só tenho da 4 em diante. Tá? Então eu não consigo os gabaritos dessas, eu só vou receber gabarito de novo, agora veio na 13 e vem de novo na 5. Aí da 5 vem, em uma apostila vem um gabarito de 2, vem da 5 e da 6. Tá? Então no caso da 3 e da 4 não estão comigo, vieram lá na apostila 3, que é do Fernando, tá? Por isso que eu não pude enviar pra vocês isso. Gente, e hoje passaram bem de Páscoa, né? Olha que feio, nem pergunta, né? Comeram muito chocolate. Eu imagino quantos ovos a Monara ganhou. Porque se ela já ganhava chocolate assim toda quarta-feira, imagino na Páscoa. Foram bem na prova, teve alguma questão que trouxe algum problema. Se teve, já manda pra mim, a gente já vai conversando sobre isso, tá? Como sempre, gente, eu tô online agora no grupo do WhatsApp, vocês podem mandar já o que quiserem. Quando terminar a live, a gente dá mais uns 15 minutinhos por causa de cópia de lousa e tal. E aí a gente faz a nossa live para fazer os exercícios da apostila, tá? Hoje nós vamos fazer as aulas 67 e 68. A aula 67 já está inteira aqui, que é sucessão ecológica. A aula 68, que é dinâmica do crescimento populacional. Isso aqui eu quero preencher junto com vocês. Aqui também, tá? Quem já for copiar, deixa um espacinho. São 2 palavrinhas só, mas eu preciso escrever mais um negocinho no final de cada uma delas, que eu quero fazer junto com vocês, que eu quero que vocês pensem. E falta eu terminar essa aula, tá? Ela não coube, então eu vou precisar apagar ao longo do vídeo. Eu sei que fica estranho eu escrevendo na lousa no vídeo, mas não adianta, né? Não coube tudo e eu acho que a letra já tá pequena o suficiente, não dá pra espremer mais. Gente, quem prefere copiar a lousa antes do início da aula, fica à vontade, é só dar um pause, 2 minutos e 7. A gente tem a lousa aí disponível pra vocês, lembrando de deixar esses espacinhos nos pontos que eu pedi, ok? Pessoal, então vamos falar hoje da sucessão ecológica, né? A gente tá aí dentro de ecologia desde faz tempo já, né? Eu gosto bastante da aula que vem, de aula de relações ecológicas. E aí a gente volta para total ecologia, a gente volta falando de poluição, tá? E só na outra apostila que a gente vai falar dos seres vivos mesmo. Gente, e aí quando eu falo para vocês sucessão ecológica, o que vem na sua cabeça? Sucessão é o que vai vindo um depois do outro, certo? Ecológica, porque está acontecendo no meio ambiente. A gente vai falar aqui só de sucessão ecológica de vegetais, tá? Não só vegetais, porque eu vou falar de líquen também, podemos falar de alga. Mas o que eu quero dizer é que a gente não vai falar de sucessão ecológica animal, tá? Eu vou até dar uma citadinha nela, mas algo rápido. Porque a sucessão ecológica animal ela não é cobrada em vestibular e ela é muito característica de cada ambiente. Então, em cada ambiente você vai ter características diferentes, então fica difícil da gente estudar o todo, tá? Já a vegetal, ela segue um padrão mais fácil, então a vegetal a gente consegue estudar melhor. Gente, e aí nós temos então que sim, é a sequência de comunidades. Por que eu coloco aqui sequência de comunidades? Vamos lembrar um pouco dos níveis de organização. O que é uma comunidade? É um conjunto de populações. O que é uma população? É um conjunto de organismos da mesma espécie. Então, quando eu falo população, eu estou falando de vários organismos de uma espécie única. Quando eu falo em comunidade, eu estou juntando várias populações. Então, aqui eu tenho espécies diferentes. Em uma área, sim, eu vou estar estudando um local só ao longo do tempo, até chegar na comunidade clímax. O que é a comunidade clímax? Na nossa cabeça vem a floresta, né? Sim, a floresta pode ser uma comunidade clímax, mas não precisa ser uma floresta. Comunidade clímax é aquela comunidade bem estabelecida na região. Gente, o que é ser clímax? Estar totalmente adaptada ao ambiente em que ela vive. Então, por exemplo, poxa, eu penso na Amazônia como comunidade clímax. Sim, lá na região norte eu tenho a Amazônia como comunidade clímax. Mas manda a Amazônia sobreviver no sul? O clima não dá. Então a comunidade clímax do sul é o Pampa. Manda a Amazônia sobreviver lá no deserto? Não, é aquela comunidade desértica que é a comunidade clímax. Lá no Nordeste, sem água, como que planta de Amazônia vai sobreviver sem água, se é uma floresta úmida? Então, lá a gente tem que a comunidade clímax é a Caatinga. Aqui pra gente é o Cerrado, é a Mata Atlântica, tá? Então nós temos que é uma comunidade
que permanece quase igual, né? Claro que você tem uma substituição ou outra de espécie e tal, mas ela permanece muito parecida ao longo de centenas de anos, tá? Então nós temos, assim, que desde que o Brasil foi descoberto, a Mata Atlântica é igual, mudou o tamanho, né? Porque a gente mandou só 93% dela embora. Mas os fragmentos que sobraram são iguais, eles eram, tá? É o mesmo tipo de planta, é a mesma estatura, é o mesmo controle de sol, de sais minerais, porque é uma comunidade clímax, é uma comunidade estável, certo? E aí a gente precisa entender que essa sucessão, ela pode ser de dois tipos. Sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária. O que é uma sucessão ecológica primária? Nunca teve vida ali e estão aparecendo os primeiros vegetais. Paula, como que um lugar nunca teve vida? Você está falando lá de 3,8 bilhões de anos atrás? Não, gente, nós ainda temos formações de novas regiões. Então, por exemplo, um vulcão que entra em erupção e ele vai depositar grande quantidade de lava no oceano e aí dali a pouco tem tanta lava ali que surge um pedacinho para fora da água. É uma ilha que acabou de ser formada. Então essa ilha vai passar por um processo de sucessão ecológica primária. Vestibular às vezes faz a pegadinha. Ele fala para você que tem uma região de floresta e aí eu tive uma erupção vulcânica que cobriu de lava essa floresta. É sucessão ecológica primária ou secundária? Primária. Aí você fala, pô, mas tinha floresta ali? Tinha. Só que agora eu tenho um solo novo, porque toda essa lava vai virar solo. Então, em cima da lava que vai começar a nova população. Então, em cima da lava nunca teve vida. Sucessão ecológica primária. Gente, o que nós estamos vendo agora, tá? Algo que está acontecendo nos últimos tempos e que então provavelmente aparece nas próximas provas. Nós temos derretimento de gelo e esse derretimento de gelo está mostrando pra gente a existência de ilhas no Polo Norte que a gente não sabia que existiam. Porque elas estavam todas embaixo de gelo e a gente achava que era só gelo. E não, tem terra ali. Só que geralmente é rocha, né? Não é terra, vai virar ainda. Então a gente tem que ali não teve vida ainda. Tá? Quando derreter esse gelo, tá começando a sucessão ecológica. Tudo isso é sucessão ecológica primária. O que é a sucessão ecológica secundária? Tinha lá uma comunidade clímax maravilhosa e ela morreu. E aí vai começar tudo de novo. Por que ela morreu? Gente, pode ter sido um incêndio, pode ter sido desmatamento, pode ter tido um deslizamento de terra. Precisa ser causa antrópica? Não. Pode ser causa antrópica? Sim. Tá? Então, quando a gente fala a respeito de sucessão ecológica secundária, deixou de ter vida ali, por N motivos. Pode ser culpa nossa, pode ser causa natural. O importante é que deixou de ter vida. E aí a vida vai começar de novo, certo? Então isso eu chamo de sucessão ecológica secundária. Vai começar tudo de novo. E aí nós temos que as sucessões ecológicas, elas passam por 3 estágios. A ecese, a séries e a clímax, no qual a gente vai ter comunidade pioneira ou comunidade primária, comunidade intermediária ou comunidade secundária e a comunidade clímax mesmo, porque aí o estágio tem o mesmo nome da comunidade. Gente, e como funciona isso? Poxa, não é uma sucessão, não é uma sequência? Primeiro vem a pioneira, depois vem a intermediária e por fim vem a clímax. Então quem que vai aparecer primeiro? Uma árvore de 50 metros de altura? Não, começa com o pequenininho. E aí aqui tem um negócio que você precisa entender. Vamos pensar na sucessão ecológica primária. Sucessão ecológica primária, então eu tenho lá uma rocha exposta. E nessa rocha vai começar a aparecer os primeiros seres vivos. Gente, quem é a comunidade pioneira da rocha exposta? Líquen. Vai aparecer ali um líquen. Por que precisa ser um líquen? Porque ele é algo pequeno, é levado pelo ar, ele consegue sobreviver sem solo, então ele consegue ficar na rocha nua, e ele aguenta aquela quantidade de sol absurda que tá tendo em cima dele. Afinal, comunidade pioneira tem que aguentar sol, né? Não existe sombra, não existe ninguém lá ainda. E aí, por que eu falo do líquen? Porque se eu tô numa rocha nua, eu não tenho solo, tá? Essa rocha não foi fragmentada. Como que o solo é formado? O solo é formado por fragmentação do solo, que acontece por intemperismo. Só que ali não teve intemperismo ainda.
Então eu não tenho solo, eu tenho só a rocha. Onde que eu vou fixar a raiz se eu não tenho solo? Então entende que o primeiro ser que vai ter que aparecer ali é líquen. Paulo, eu não lembro o que é líquen. Líquen, lembra que a gente viu no abacateiro do lado da escola, os líquens, aqueles círculos que ficam no tronco da árvore? Gente, o líquen é uma associação entre fungo e alga, ou entre fungo e cianobactéria, ou entre fungo, alga e cianobactéria, todo mundo junto, certo? O fungo vai pegar a umidade e vai conseguir tirar nutrientes e vai dar isso para a alga ou para a cianobactéria, que são fotossintetizantes, e em troca dão alimento para ele. Mutualismo, todo mundo feliz, certo? A gente vai falar das relações ecológicas semana que vem. Quem não lembra o que é mutualismo, fica tranquilo, cenas dos próximos capítulos. Gente, e por que é tão importante o líquen? Porque o fungo, ele libera um ácido. E esse ácido vai começar a corroer a rocha. E se eu comecei a corroer a rocha, eu comecei a fragmentar a rocha. Se eu estou fragmentando a rocha, eu tenho agora formação do solo. Então começou a formar o solo. Como começou a formar o solo, agora o musguinho consegue ali... Aí, Paula, mas tem muito sol pro musguinho. Gente, em algumas sucessões você consegue ter musguinho, né? Mas ele gosta de ambiente úmido, geralmente o local em que está começando a ter vida não é tão úmido. Mas vai começar a conseguir aparecer uma gramínea. E aí vai fragmentando mais o solo, e mais o solo, e mais. E aí começa a ter um arbustinho, parece uma samambaia. Então eu já estou agora numa comunidade intermediária. Tá vendo que de líquen eu já estou num arbusto, né? Algo aí 50, 60 centímetros. Então a gente tem que essa comunidade foi crescendo. Ela já não é mais pioneira, ela já é intermediária. E na comunidade intermediária, então, eu tenho a gramínea, eu tenho o arbusto, que vão aumentar a fragmentação do solo e vão começar a produzir sombra. E quando eu produzo sombra, eu também consigo reter mais umidade no solo. Então o solo está mais espesso, tá com mais sombra e eu começo a ficar mais fértil também, porque eu começo a ter matéria orgânica entrando em decomposição. A hora que começa a acontecer tudo isso, começa a ficar propício para plantas maiores e maiores e maiores e maiores, até que eu chego nas árvores de copas grandes e fechadas. E poxa, por que a árvore vai lá, né, e eu vou deixando de ter as outras? Isso é competição, tá? As espécies pioneiras, elas são pouco exigentes, então elas conseguem sobreviver num ambiente com poucos recursos. Mas quando os recursos são abundantes e aí dá para outra sobreviver, a outra ganha dela da competição e ela perde, ela não vai mais sobreviver ali. Deu para entender? Só que eu falei para você que isso era sucessão ecológica primária. Qual que é a diferença da sucessão ecológica primária para a sucessão ecológica secundária? Na secundária, eu pus fogo na floresta, só que o solo continua ali. Então eu tenho solo. Se eu tenho solo, eu não preciso começar com líquen. Eu preciso começar, sim, com alguém que aguente a alta luminosidade, tenha crescimento rápido e elevada taxa de reprodução. Eu posso começar com capim. Mas, Paulo, você acabou de falar que o capim, ele era a comunidade intermediária. Aí mora o problema. É aí que o exercício te pega. Se eu tiver uma sucessão ecológica primária, capim é comunidade intermediária. Se eu tiver numa sucessão ecológica secundária, capim é comunidade pioneira. Entendeu a diferença? Porque na primária eu não tenho solo, então eu vou ter que formar o solo. E quem consegue sobreviver ali onde eu não tenho solo? Líquen, quanto muito eu posso pôr um musgo ali também. Quando eu falo de de sucessão ecológica secundária, eu já tenho solo. Se eu já tenho solo, eu já consigo quem tem raiz. Então um capim, uma gramínea, ela já consegue sobreviver ali já de início. Então ela vira pioneira, certo? E aí vai acontecer a mesma coisa. Vai crescendo, vai o arbustinho, vai a árvore de pequeno porte, até que eu chego na árvore de grande porte, certo? Ficou muito claro isso pra vocês? Gente, essas são as pegadinhas clássicas. Essa é onde vocês não vão cair, certo? E aí, o que a gente precisa entender? Gente, poxa, essas plantas, elas crescem rápido. Essas plantas, elas crescem de forma devagar, elas são lentas, tá? Você não acha que uma árvore de 50 metros de altura cresce do dia pra noite. Além disso, gente,
As espécies da comunidade pioneira e da comunidade intermediária, elas têm um tempo de vida mais curto. São plantas geralmente anuais, ou seja, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela se reproduz em um ano. Quando eu falo de uma comunidade de clímax, eu tenho ali plantas com período de vida muito longo, são árvores centenárias. E aí essas árvores, elas demoram mais tempo para completar todo o ciclo de vida delas, certo? Nossa, Paula, mas então isso demora para acontecer? Sim, gente, uma sucessão ecológica, ela demora centenas de anos para acontecer. Não é assim, né? Hoje é rocha, amanhã é floresta. A gente está falando em algo que demora muito tempo para acontecer, certo? Gente, e aí quando eu falo de tudo isso, então vai aumentar o quê? A taxa de fotossíntese. Afinal, uma planta, uma árvore gigante faz mais fotossíntese do que uma pequenininha. Só que eu também aumento a taxa de respiração. Uma planta gigante respira mais do que uma plantinha. Além disso, eu vou aumentar a biomassa. Gente, se eu pegar a massa seca das gramíneas e a massa seca de uma árvore, é claro que da árvore é maior, então aumenta a biomassa. Aumentam as relações ecológicas. Por quê? Porque eu aumento nichos, né? Então eu tenho mais locais para seres vivos viverem e, consequentemente, mais biodiversidade, mais relação entre eles, certo? Gente, eu listei aqui tudo isso, tá? Aumento de fotossíntese, de respiração, de biomassa, de biodiversidade, de relações ecológicas e de tempo de vida. Então, tudo isso aumenta ao longo da sucessão ecológica. Eu posso afirmar com certeza que a biomassa da clímax é superior à biomassa da pioneira. Posso falar com certeza que a biodiversidade da intermediária é maior do que a da pioneira, certo? Porque tudo isso vai aumentando. Gente, o que acontece com os animais? É o mesmo processo, tá? Então nós temos que quando a gente fala ali da comunidade pioneira, você vai ter que, quanto muito aí, vai surgir um inseto de pequeno porte, né? Alguém que consiga voar, algo muito pequenininho que não vai se estabelecer muito. E tenho outros seres vivos, né? Eu posso ter ali algumas bactérias, alguns protozoários, mas tudo muito pequeno. Quando eu for para uma comunidade intermediária, eu vou ter ali um boom de artrópode, né? Então eu vou ter aranha, eu vou ter gafanhoto, eu vou ter borboleta, vão aparecer besourinhos, tá? Então eu tenho esses animais. Além disso, eu posso começar a ter cordados de pequeno porte, um lagartinho, tá? Uma ave que vai lá, faz o ninho naquela região. Quando eu chego numa comunidade clímax, aí eu tenho os grandes mamíferos, né? Eu vou ter uma onça, uma japatirica. Se eu estiver lá na África, eu posso ter um leão, posso ter até um elefante no meio da minha floresta, né? No meio da minha savana. Então a gente tem que é específico de cada região o tipo de animal que nós teremos por ali, certo? Claro que você está falando numa ilha isolada, lá no meio do Atlântico, por maior que chegue a vegetação, porque as sementes podem ser levadas por animais que voam, eu não vou ter um elefante, né? Porque ele não vai nadar até lá, eu não vou ter uma onça, tá? Então isso varia muito de região para região. Gente, um negócio legal que está sendo comentado bastante hoje em dia é sobre a sucessão ecológica secundária que nós estamos tendo nas grandes cidades. Então, se você pensar, por exemplo, em São Paulo. São Paulo é uma região que antigamente, né, era floresta, certo? Então a gente tem lá Mata Atlântica. E aí essa floresta foi desmatada e foi construídas as cidades. Então boa parte dos animais foram para as periferias ali onde sobrou remanescentes de vegetação, certo? Hoje em dia a gente percebeu a besteira que a gente fez e nós estamos tentando todo um trabalho de reflorestamento. Então, se você fosse há 20, 30 anos atrás em São Paulo, você tinha o Rio Tietê lá todo poluído e nada do lado. Hoje você continua tendo o Rio Tietê lá todo poluído, mas agora você está cheio de vegetação na beirada dele. A gente tem um aumento na arborização da cidade e isso está fazendo o aparecimento de muito periquito, muita maritaca. Tá começando a aparecer saguizinho. Por quê, gente? Porque esses animais estão encontrando locais em que eles podem viver. Então eles estão vindo mais para perto da cidade. Claro que sempre nas áreas com vegetação, certo? Eles precisam de local que tenha sombra, abrigo e alimento, certo? A partir do momento que eu tenho
As maritacas, elas adoram aquele coqueirinho, né? Aquele coquinho que dá. E aí, que você teve muito florestamento disso, vai aumentar mesmo a população deles, tá? Então, nós estamos vendo aí um processo de sucessão ecológica secundária nas grandes cidades, ok? Gente, e precisamos entender agora dois conceitos. Então, quando a gente fala de sucessão ecológica, a gente tem que prestar atenção na produtividade primária. E aí eu preciso que vocês saibam o que é produtividade primária bruta, produtividade primária líquida. Produtividade primária bruta, também chamada de PPB, é a quantidade de matéria orgânica produzida. Gente, eu gosto sempre de dar um exemplo quando eu falo disso, que eu acho que fica bem fácil pra gente. Vocês já devem ter escutado falar que existe o salário bruto e o salário líquido. Como assim? Gente, salário bruto, quanto a empresa gasta comigo, tá? Então, quanto o ângulo paga para ter a Paula como funcionária. O que é o salário líquido? Quanto cai na minha conta? Ué, Paula, não é a mesma coisa? Não. Vamos supor que eu, coitada, ganho R$100 por mês. Aí eu ganho lá, viria no meu Olerite. Salário bruto, R$100. Mas parte desse salário são impostos que eu pago pro governo. Então vai vir lá, total de descontos, 10%. Então, R$10. Salário líquido, R$90. Entende que a empresa gastou comigo 100, mas para mim só chegou 90? Salário bruto, salário líquido. O que a gente está falando quando a gente fala produtividade primária bruta, produtividade primária líquida? Produtividade primária bruta. Quanto de matéria orgânica foi produzida na fotossíntese? Então, aquela planta, fazendo fotossíntese, produziu X moléculas de glicose. Produtividade primária bruta. Quanto ela produziu fazendo fotossíntese? Quanta glicose está sendo produzida? Mas, se você lembrar um pouquinho, plantinhas respiram, como todo ser vivo não, mas como boa parte dos seres vivos, a gente tem que elas precisam fazer um processo chamado respiração. Para quê? Obtenção de energia. E como é feita a respiração? Glicose mais oxigênio sendo transformado em gás carbônico, água e energia. Gente, então, parte da glicose que a planta produziu na fotossíntese, ela gasta respirando. Então, a gente tem que nem toda essa produtividade primária bruta vai estar disponível. Parte foi usada para respirar. Essa parte que foi usada para respirar, a gente vai chamar de R, respiração. Então, quanto que é a produtividade primária líquida? É o total de moléculas de glicose produzidas menos as moléculas de glicose que foram usadas durante a respiração, ok? Essa sobra, ou seja, a PPL, é o que dá para a planta usar para ela crescer. E aí, olha que incrível, a gente falou que aqui tem um crescimento rápido. Por que aqui tem um crescimento rápido? Porque a taxa de fotossíntese é alta. Então tem uma PPB alta. Paula, super alta? Não, pouquinho. No entanto, a taxa de respiração desses vegetais é baixa. Se a PPB é relativamente alta, a respiração é super baixa, eu vou ter uma PPL alta. Então essas plantas, elas produzem muito mais oxigênio do que elas usam. Afinal, a gente tem que ela tem uma taxa de respiração muito baixa. Na comunidade intermediária é muito parecido, então ela também vai ter uma PPB alta, também vai ter uma respiração baixa, dando uma PPL alta. Agora, e quando a gente fala de uma comunidade clímax? Gente, quando eu falo de uma comunidade clímax, eu tô falando de plantas velhas com crescimento lento. Por que isso? Essas plantas, elas têm uma PPB altíssima, elas fazem muita fotossíntese, muito mais do que é feito aqui. Então, ó, uma PPB super alta. Só que em compensação, a taxa de respiração delas também é altíssima, chegando a uma PPL que tende a zero, tá? Então, a PPL das grandes florestas, ela é muito baixa, muitas vezes ela é
Zero. Porque ela faz pouca fotossíntese? Não, porque ela respira muito, certo? Então a taxa de respiração desses vegetais é muito alta. Paula, então não quer dizer que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Não, para de falar essa besteira. A gente vive vendo o pessoal falando isso. Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Gente, um estudo divulgado ano passado diz que a Amazônia está fazendo o contrário, diz que nos últimos 10, diz que até 10 anos atrás não, mas que nos últimos 10 anos a quantidade de gás carbônico que a Amazônia liberou foi maior do que a quantidade de oxigênio. Ou seja, ela está respirando mais do que fazendo fotossíntese, ela está com uma ppl negativa. Aí você fala, Paula, então vamos cortar a Amazônia. Não, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, que é aí que você estraga tudo de vez. Gente, por que a gente está tendo isso na Amazônia, né? Primeiro, todo mundo ouviu falar de queimada. Se eu queimo a floresta, todo aquele carbono que tinha sido sequestrado pelas árvores, ele tá indo embora, né? Então, eu vou liberar um monte de gás carbônico. Além disso, gente, nós temos aí o desmatamento, e o desmatamento faz essas árvores serem decompostas, e a decomposição libera grande quantidade de gás carbônico, tá? Então a gente tem aí que é por culpa nossa isso. E lembra que a Amazônia ela é responsável pelos rios voadores, então ela regula o clima e a precipitação aqui de toda a América do Sul. Se a gente corta ela, a gente vai passar por seca, tá? Então de jeito nenhum a gente pode perder a Amazônia. Mas lembra que ela tem aí uma ppl tendendo a zero, pode aparecer alguma coisa desse estudo em algum vestibular, aí vocês vão ter que fazer essa relação de que é por causa das queimadas e da decomposição que ela acabou tendo uma liberação de gás carbônico superior, né? Então ela teve aí mais carbono do que oxigênio, certo? Gente, problemas até aqui? Não? Todo mundo entende? Se todo mundo entende, a gente pode fazer o exercício da 67, mas eu não vou parar o vídeo para fazer o exercício da 67 e aí voltar o vídeo para fazer a 68. Então eu vou numa só, a gente já faz a 68. Se você quiser agora dar um pause e tentar fazer os exercícios sozinhos, para depois a gente corrigir junto, faz como você achar melhor. E vamos agora para a aula 68. Eu vou dar tempo para vocês sabem que sempre sobra tempo, né? Então as aulas em vídeo elas são muito mais rápidas do que as aulas em sala de aula, justamente por essa falta de interação entre a gente, né? Que é o que faz um mal danado. Um mal danado a falta, tá? De interação. Que vocês são cheios de me interpretar errado, brigar comigo depois. Gente, aula 68, dinâmica do crescimento populacional. Então a gente precisa observar se uma determinada população está crescendo, está diminuindo ou está se mantendo estável. Como que eu vejo a densidade populacional? Gente, quantidade de indivíduos em área. Então, sei lá, se eu quisesse fazer a densidade populacional da nossa sala, eu ia ter que medir o tamanho da sala de aula, né? A área da sala de aula, vocês sabem fazer da matemática, aqui multiplica, e o número de alunos. Ah, sei lá, nós somos em 30. Aí eu ia fazer 30 dividido pela área que eu tenho ali e ia achar quantos alunos eu tenho por metro quadrado. Posso fazer isso lá na Amazônia e eu quero ver quantos, sei lá, bugios eu tenho por metro quadrado. Eu posso querer analisar quantos jacarandás eu tenho por metro quadrado. Quantos peixes? Opa, aí eu vou ter que ver volume, tá? Então todo mundo que mora dentro da água, você vai ver por volume. Então, quantos peixes eu tenho por metro cúbico de água. Mas a gente vai estar sempre fazendo isso, quantidade de organismos dividido pelo ambiente em que ele vive, certo? Isso é densidade populacional. Se eu for analisar a densidade populacional de uma população hoje e essa mesma população daqui a 50 anos, muito provavelmente ela não vai estar igual. E o que vai influenciar nisso, né? Ela pode estar maior, ela pode estar menor ou ela pode estar igual. Gente, para saber como está a dinâmica do crescimento dessa população, então se essa população está aumentando ou se essa população está diminuindo, eu preciso avaliar 4 fatores. Natalidade, quanto de gente nasce, quanto de gente não, né? Quanto da espécie que eu estou estudando. Pode ser gente, mas pode ser outra espécie. Mortalidade, quantos organismos morreram naquele período. Imigração, quantos organismos vieram morar nessa região, eram de outra região e vieram para cá. Emigração, quantos organismos foram embora. Gente,
Se eu chegar para você e falar assim, ai, você viu que esse ano conseguiram aí na Amazônia, nasceram 500 araras? Você faz, nossa, isso significa que aumentou ou diminuiu a população? Ah, Paulo, aumentou, nasceram 500. Não sei. E se nasceu 500 e morreu 600? Ah, não, Paulo, mas nasceu 500 e morreram 100. Posso falar que a população aumentou? Não. Porque eu não sei quantas foram embora. Entende que eu preciso saber os 4 parâmetros para saber se uma população está aumentando ou se uma população está diminuindo? E, gente, o que faz a população aumentar? Natalidade e imigração. O que faz a população diminuir? Mortalidade e emigração. Então, eu sempre vou avaliar esses dois juntos. Então, aqui eu também vou pôr natalidade mais imigração, mortalidade mais imigração. Natalidade mais imigração, mortalidade mais imigração. Vamos pensar um pouco, para a população estar aumentando, isso aqui tem que ser maior do que isso aqui. Para a população estar diminuindo, isso daqui tem que ser menor. Para a população permanecer estável, a mesma quantidade que nasce e que vem tem que ser igual a que morre e que vai. Certo? Então, nós temos aí como que eu vejo o crescimento de uma população. Então, sempre que a população estiver aumentando, natalidade e imigração são maiores que mortalidade e imigração. Sempre que a população estiver diminuindo, é porque natalidade mais imigração é menor que mortalidade mais imigração. E sempre que a população estiver se mantendo com a mesma quantidade de indivíduos, é porque natalidade mais imigração é igual a mortalidade mais imigração. Certo? Preciso saber isso. Gente, é fácil, é simples, vai, não é nada complicado. Então, isso aqui vocês precisam saber. Isso aqui você monta na hora, né? Você não precisa decorar. É só você lembrar o que é, o que são os 4 parâmetros, que você consegue montar isso sem grandes dificuldades. Pessoal, e quando eu falo de tudo isso, a gente tem que saber a respeito dos gráficos de crescimento populacional. Então, o primeiro gráfico que eu tenho aqui é um gráfico de potencial biótico. Gente, deixa eu deixar isso claro para vocês, aí eu até falo no grupo caso isso aconteça. O meu celular geralmente ele para de gravar quando dá uns 34, 35 minutos. Se isso acontecer, aí vão ter 2 vídeos, tá? E aí, como eu não sei se isso vai acontecer ou não, eu vou continuando a aula, então pode ser que ele me corte assim no meio da frase. E aí eu coloco o segundo vídeo. Se isso não acontecer, a gente vai direto num vídeo só, tá bom? Mas se parar do nada, pode ter certeza que tem parte 2 do vídeo. E aí, quando eu te mandei o link, provavelmente eu já mandei os 2 links juntos, se eu não tô tão atrapalhada, tão doida assim com essa quarentena. Gente, e aí nós temos o primeiro gráfico, é um gráfico de potencial biótico. Potencial biótico, o que é bio? Vida. Então, é o potencial de vida. Quanto aquela população consegue crescer, se não tiver nada impedindo o crescimento dela. Como assim? Ué, tem espaço à vontade, comida à vontade, tem água à vontade, não existe predador, não existe parasita. Sabe assim, paraíso? Como que uma população cresce no paraíso? Sim, ó, exponencial. Então a gente tem que no começo ela tá conhecendo a região, a taxa de reprodução tá lenta. Dali a pouco, quando ela vê que tá tudo lindo, ela começa a reproduzir e não para mais. Isso vai explodir de organismo. Gente, dá pra ser assim? Não, né? Chega uma hora que o ambiente, ele não cabe mais. Então, o espaço acabou, falta comida, começa a ter competição, tem outra espécie, tem parasita, tem predador, tem falta água, falta luz. Então a gente tem que o ambiente não permite que cresça dessa forma. Chega um ponto que é o que a gente... Ai, todo mundo conseguiu copiar tudo, né? Posso apagar. Chega um ponto que tem o que nós chamamos de carga biótica máxima. O que é? Ainda tá gravando? Tá. O que é a carga biótica máxima? É porque já aconteceu algumas vezes, tá, gente? De eu ficar falando e falando, e no que eu olho eu já tô falando há 10 minutos sem gravar. E é um pouco frustrante isso.
E aí, a carga biótica máxima é a quantidade, cadê a caneta azul? É a quantidade de indivíduos que o ambiente suporta. E agora vocês me desculpem, mas agora o vídeo vai ter que pegar eu fazendo lousa. Porque, né, não deu pra fazer tudo numa lousa só. E aí eu quero escrever correndo, a letra ficou horrorosa. De determinada espécie que o ambiente consegue suportar. E agora vamos lá, agora vocês vão ver a minha gambiarra para fazer gráficos. Eu tenho uma prancheta, porque ela é maior do que a minha régua, né? Ela tem mais de 30 centímetros, para eu tentar fazer linhas retas, porque eu não sei fazer linhas retas. Então... Ai, peguei a caneta preta errada. Essa caneta tá com a ponta grossa demais. Ela vaza tinta. Mas como a outra tá acabando, eu tô usando ela para fazer divisão de lousa. Ó, que lindo, ó, até parece que eu sei fazer linha reta. Gente, então nós temos, tá, aqui o Benão me ensinou que não pode deixar eixo sem nome. Então aqui nós temos os indivíduos, a quantidade de indivíduos, eu pus 2 acentos indivíduos. E aqui nós temos o tempo. E aí a carga biótica máxima, ela pode ser representada pela letra K, tá, gente? Por que K, Paula? Também não sei. Ela é o máximo de indivíduos. O máximo de indivíduos que dá para ter no tempo não muda, certo? Então, nós temos aqui a carga biótica máxima. Quantos de indivíduos aquela população pode crescer? E aí, com isso, nós vamos ter o que é chamado de crescimento real. O nome dele já te contou o que é, né? É quando de verdade aquela população cresce e não um potencial biótico. Esse crescimento real é sinônimo de crescimento logístico. Ou seja, perdi a caneta de novo. Aí eu quero fazer as coisas rápido, gente, e eu não consigo. Então, isso sim é o crescimento da população ao longo do tempo. E ela passa por 3 fases. Então, ela começa com um crescimento mais lento, ela tem um crescimento acelerado, aí, opa, passou a carga biótica máxima. Se passou a carga biótica máxima, o que vai acontecer? Alguns indivíduos vão morrer. E aí, opa, desceu, e aí subiu, e aí desceu, e fica aqui assim, ó, ao longo do tempo. Isso aqui é o crescimento real. Então, é quanto essa espécie cresceu. Vou fazer aqui em laranja o potencial biótico. Quanto era o potencial biótico dessa espécie? Ele era assim, ó. Certo? Então, aqui era quanto ela ia crescer. Então, eu tenho em laranja quanto ela cresceria se eu não tivesse nenhum problema, nada impedindo o crescimento. Em verde, quanto é o máximo de organismos daquela espécie que o ambiente consegue suportar. E em azul, quanto ela cresce de verdade. Tá vendo essa diferença aqui entre
o potencial biótico e o crescimento real? Isso aqui a gente vai chamar de R. O que é R? Resistência do meio. É o que não permite a espécie crescer indefinidamente. É o que não permite uma espécie conseguir chegar no seu potencial biótico. Então, resistência do meio, que nós representamos pela letra R. Então, são os fatores ambientais que impedem o crescimento populacional. Gente, esses fatores, eles podem ser fatores bióticos ou abióticos. O que é mesmo um fator? Ó, chegou a 41 sem cortar, que lindo! O que é um fator abiótico? É um fator sem vida. O que é um fator biótico? É um fator com vida. Me dá exemplo de fator abiótico que pode atrapalhar o crescimento da população. Então, eu posso estar falando aqui, por exemplo, de espaço. Eu posso estar falando aqui de água. Eu posso estar falando aqui de oxigênio. Tá? Tudo isso são fatores abióticos. Mas eu tenho também fatores bióticos. O que eu tenho em fator biótico? Eu posso ter aqui um outro ser vivo que está competindo com ele. Eu posso ter um ser vivo que está parasitando. Eu posso ter aqui um organismo que está predando. Predação não dá certo. Tudo isso é resistência do meio. Então, é o que impede a minha espécie de crescer para sempre. Ok, queridos. Problemas, dúvidas, angústias? A gente precisa na live fazer os exercícios... são os exercícios da página 296. Gente, esse vídeo deu aqui, 43, vamos chutar 45 minutos, tá? Então, foi a nossa primeira aula. Então, aí eu imagino que pelo menos mais uns 20 minutinhos para fazer gráfico, pegar régua, copiar lousa. Então, das 2h10 até umas 3h15, assim, acho que vocês conseguem estar terminando. Aí vocês vão me avisando lá no grupo, a hora que vocês forem terminando, a hora que vocês estiverem disponíveis para fazer os exercícios, a gente abre a live e faz, tá bom? Ótima semana para vocês. Tô morrendo de saudade de dar aula presencial, de poder conversar, de poder errar o nome, de poder perguntar da vida de vocês, de poder fofocar um pouquinho, porque essa vida sem interação é bem esquisita, tá? Eu já tô conversando com as plantas, conversando com as paredes, já tenho as plantas que ficam aqui em cima da mesa assistindo a minha aula, e paciência, né? Ó, tá? Vou dar tchau pra vocês e mostrar que eu não tô mentindo.